Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício e a aula de hoje será sobre calorimetria. Calorimetria é mais um assunto aí que compõe a grade de termologia. Esse assunto ele é muito interessante, pois ele vai acabar explicando muitas coisas no qual nós temos dúvidas em nosso dia a dia, porém não obtemos a resposta ali de imediato. Então, se você quiser saber que dúvidas são essas, assista o vídeo até o final. E se gostar do vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho aí para receber novas notificações, que toda quinzena estarei publicando novo material sobre conteúdo para o ensino médio. Então, para começar, vamos para o nosso primeiro tópico, que será o calor. Na aula passada eu falei para vocês o que era o calor. No caso, relembrando aqui, calor é uma forma de energia. E no caso é uma energia térmica. Essa energia térmica ela estará o tempo todo em movimento, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Como o calor é uma forma de energia, nós temos que saber que ela é trabalhada em joule. E como o calor é medido em joule, devemos saber que também existe uma outra medida para o calor, que é a caloria, representado aí por cal. Existe uma relação entre caloria e joule, onde uma caloria é igual a 4,186 joules. Tá? Então, através dessa relação, nós podemos fazer conversões aí de energia em caloria para joule e de joule para caloria. Mas você deve estar pensando nesse momento o seguinte: caloria não tem a ver com alimento? Eu acho que eu já vi esse nome caloria numa garrafa de refrigerante, ou então num pacote de macarrão, ou então num pedaço de carne que comprei na rua. E você está certo. Aquela caloria que tem lá no rótulo dos alimentos é a mesma caloria que nós estamos falando aqui, tá? Mas você deve estar se perguntando, o que tem a ver essa energia que nós estamos estudando agora, que tem a ver com temperatura, com a caloria dos alimentos? A caloria dos alimentos, no caso, é uma estimativa de uma energia que, se pudesse ser extraída ali do alimento, daria de gerar uma certa temperatura que seria fornecida ali para um sistema. E, no caso, só para você ter uma ideia, se eu pudesse pegar, por exemplo, aqui, as calorias que estão contidas em um pedaço de torta de cereja e toda essa caloria eu transformasse ela em uma energia elétrica, seria possível eu acender uma lâmpada de 60 watts por 90 minutos. Aí você deve estar, nossa, isso é sério? É realmente possível isso? Não, eu estou dizendo se fosse possível. Se fosse possível extrair aquelas calorias e transformar em energia elétrica, seria possível fazer essa situação aqui. Tá? Ou então, pegar toda a caloria que tem num prato de macarrão, o que contém aí 2,2 kg, e toda essa caloria que ele contém, seria possível eu ligar ali uma cafeteira elétrica e filtrar uma jarra de café. Ou então, eu pegar um total de 217 lanches duplos, esses hambúrguerzão que costumamos comer em final de semana, e essa caloria total eu poderia movimentar aí um veículo um total de 141 quilômetros. Então, a caloria dos alimentos, se fosse possível ser transformada em uma outra forma de energia, nós poderíamos fazer esse tipo de interação. Mas essa situação é apenas uma suposição. Passando aqui para frente, vamos para a propagação do calor. Pessoal, o calor, essa energia que pode transitar entre os corpos, ela acaba transitando de três formas diferentes. Existe a transmissão de calor, a propagação do calor por condução, existe a propagação de calor por convecção e existe a propagação do calor por irradiação.
nós iremos agora conhecer cada uma dessas formas de propagação. Por exemplo, a condução, propagação por condução térmica. Essa propagação por condução térmica, ela só é possível graças à matéria que é contida no corpo. Como nós sabemos, todos os corpos eles possuem átomos e esses átomos eles se relacionam ali formando moléculas. E sabemos também que à medida que um corpo ele é aquecido, aquela molécula ela fica vibrando com mais intensidade. Então, olha só, se eu tenho aqui um corpo constituído ali por vários átomos, várias moléculas, e eu forneço aqui para ele calor. Você observa que os átomos que estão mais próximos aqui da fonte de calor, esses átomos eles estão sendo indicados que têm uma vibração maior. Então eles vão acabar vibrando bem mais do que aqueles átomos que estão mais longe ali da fonte de calor. O que acontece? Esse átomo que está mais próximo da fonte de calor, como ele vai ficar vibrando com mais intensidade, aquele outro átomo que está perto dele, ele vai acabar sendo influenciado pelo movimento e vai vibrar praticamente com a mesma intensidade. E o que acontece? O outro átomo que está lá do lado dele, aos poucos também vai começar a vibrar com a mesma intensidade. E essa vibração vai ser transmitida de átomo para átomo até chegar no final. Então, se uma pessoa chegar lá e tocar bem nessa parte aqui, depois de um certo tempo, vai acabar sentindo que essa parte está quente. Ela acabou esquentando. Por que ela esquentou? Por causa da energia que foi transmitida de átomo para átomo até chegar lá no final. Tá? Então, é isso aí que é a condução térmica. Pela definição, nós temos aqui que a condução térmica é a propagação de calor, na qual a energia térmica se transmite de partícula para partícula. Um exemplo disso, bem prático, por exemplo, em nosso dia a dia. Às vezes nós vamos para a cozinha fazer aquele alimento, aí durante aquele processo, está mexendo ali a panela, você acaba deixando ali uma colher de alumínio dentro da panela e de repente acaba se distraindo ali com o celular. Pega o celular, vai ver status, um monte de coisa, e quando percebe, esqueci a colher dentro da panela. E quando vai lá, pega na colher, pá, queimou a mão. Aí joga a colher no chão e vira aquela bagaceira toda. Então, naquele momento que você pegou na colher e acabou queimando a mão, embora o cabo não esteja em contato direto com a fonte de calor, aquela temperatura ela foi transmitida desde a base da colher até chegar no cabo, tá? E essa transmissão se ocorreu devido à condução térmica. Porém, esses materiais eles não conduzem o calor da mesma forma. Por exemplo, o calor que é conduzido por uma colher de madeira é totalmente diferente do calor que é conduzido por uma colher de alumínio. Se você deixa uma colher de madeira na panela e esquece ali, e deixa ali a colher de alumínio, se você pegar de madeira, ela estará quente sim, mas nem tanto como a colher de alumínio. Então, dessa forma, existem aí a classificação para os condutores. Existem os bons condutores de calor. No caso, bom condutor são metais em geral, tá? Qualquer metal aí, como prata, ouro, alumínio, latão e aço. E nós temos aqui os maus condutores, que no caso é o gelo, a água líquida, né? Madeira, lã, papel, vidro, isopor, borracha, couro, ar seco, concreto, etc. Entre esses materiais que você vê aqui, dos mal condutores, temos um aqui que você percebe que, por ele ser mau condutor, ele é muito bom para fazer o quê? Para isolar a temperatura. No caso, eu me refiro ao isopor. O isopor a gente utiliza ele para situações onde devemos conservar alguma coisa que está quente, né, para ele ficar quente por mais tempo, ou então conservar algum alimento ali que está frio e deixar frio por mais tempo. E o isopor ele só é utilizado por causa que ele é um mau condutor, tá? Se ele fosse um bom condutor de calor, então ele não estaria sendo utilizado para isolar a temperatura, e sim para outra situação. Um outro item que é mau condutor, que é importante ser falado aqui, é a água líquida. Por que a água líquida é importante ser falada aqui?
Se você já tomou um banho de rio durante o período ali da tarde, assim, por exemplo, 12 horas, 1 hora da tarde, em algumas partes de um lago, de um rio, você sente que aquela água ela está bem fria. Mas durante a noite, por exemplo, lá por volta das 10, 11 horas da noite, você entrar num lago, num rio, você percebe que aquela água não está fria, ela está morna. Então, por que que isso está acontecendo? Porque durante o dia a água está fria e durante a noite a água está morna. Nesse caso, como a água ele é um mau condutor, então significa que a água ela vai demorar muito para esquentar e a água vai demorar muito para esfriar. É por isso que durante o dia, por exemplo, ali num dia bem quente, se você entra na água por volta ali de 1 hora, que é o momento que está bem quente mesmo, aquela água, existem regiões dela que ela está fria, tá? E durante a noite é o contrário, ela vai acabar estando morna em certas partes dela, tá? Um outro exemplo disso é a areia. Se você vai numa praia, durante o dia, por exemplo, 11 horas da manhã, no momento que você caminha naquela areia da praia descalço, você vai caminhando e o couro do pé vai ficando para trás. Por que que isso acontece? Porque ela acabou esquentando bastante mesmo. Mas no momento que aquela areia pegar uma sombra, é muito rápido, ela acaba esfriando. Então a areia ela esquenta rápido e esfria rápido. Isso classifica a areia como o quê? Como um bom condutor de calor, pois ela esquenta rápido e esfria rápido, enquanto a água demora para esquentar e demora para esfriar. Entendido aí? A relação entre bom condutor e mau condutor? Então vamos seguindo aqui. O próximo é a convecção térmica. Essa parte aqui, ela é muito interessante, porque ela vai explicar muitas situações, de nosso cotidiano que, até agora, possivelmente você não deve ter a resposta. Por exemplo, você consegue me explicar por que um balão de ar quente, ele consegue flutuar? Por que que o balão de ar quente ele flutua? Por que que ele sobe? O que que vai fazer ele subir? Ou então, você consegue me explicar por que nas residências, em geral, o ar-condicionado ele fica sempre aqui na parte de cima? Por que que a gente não coloca o ar-condicionado embaixo? Ou então até mesmo as geladeiras, as mais antigas, o congelador sempre vinha na parte de cima. Por que o congelador vinha na parte de cima e não de baixo? Tá? Atualmente sei que tem geladeiras que tem congelador embaixo, mas antigamente não. Antigamente era só em cima. Por que o congelador vinha em cima? Ou então, se você já foi na praia à beira-mar, você já deve ter percebido que durante o dia existe uma corrente de ar que vem do oceano para a praia. Então, o ar ele vai ficar assim, ó, do oceano para a praia. Mas durante a noite, essa corrente de ar ela vai inverter. Agora a corrente de ar durante a noite, ela é da praia para o mar. Todas essas situações, ela tem uma relação comum entre elas. Mas que relação é essa? Lógico, como está no tema, a relação será a convecção térmica. Como é que funciona essa convecção? A convecção é o processo pelo qual a propagação de calor, na qual a energia térmica se transmite mediante o transporte de matéria. Portanto, é observável somente em meios fluidos. Ou seja, a convecção térmica ela vai ocorrer sempre com o transporte de matéria. No caso anterior da condução, o átomo ele está vibrando ali, a molécula vibra, mas ela não irá sair do lugar. Ela fica lá naquela posição, apenas vibrando. Mas na convecção térmica, como aquela molécula ela está agitada, ela acabará se movendo devido que devido à diferença de densidade. Como assim diferença de densidade? Quando eu falo de diferença de densidade é o seguinte: quando o ar, por exemplo, ele está frio, ele vai fazer o quê? O ar ele vibra menos. As moléculas que compõem o ar vão vibrar menos. Se elas vibram menos,
Então aquelas moléculas vão ficar mais próximas uma da outra. E como elas estão mais próximas uma da outra, aquele ar ele fica mais denso, ou seja, ele fica mais pesado. Quando o ar está aquecido, aquelas moléculas elas vão ficar vibrando com uma distância bem maior. E como elas vibram com distância maior, o ar ele fica com uma densidade menor. Então o que acontece? Uma massa de ar com maior densidade, ou seja, mais pesada, ela desce. O ar com menor densidade, ele acaba subindo. É por isso que quando instalamos uma central de ar em nossa casa, essa central de ar ela tem que ficar na parte de cima. Por quê? Porque o ar frio é mais pesado, então ele vai descer, enquanto o ar quente ele acaba subindo. E no exemplo que eu dei anteriormente aqui, vocês podem perceber que o balão em questão aqui é um balão de ar quente. E quanto mais quente tiver esse ar, menor a densidade. E assim ele acaba subindo. E no caso da praia, qual é a explicação? No caso da praia, durante o dia, como eu falei antes, a areia ela esquenta muito e muito rápido. Então essa parte aqui da praia, ela estará bastante quente. E como consequência, o ar que tem aqui, ele faz o quê? O ar ele acaba subindo. E a região do oceano, a água está mais fria. E por consequência, o ar também será mais frio nessa parte. Como o ar quente está subindo, alguma coisa tem que preencher aquela lacuna, né? Então, o ar frio que está no oceano, ela vem para a praia. Durante a noite, o processo é o contrário. A areia ela vai esfriar muito mais rápido do que a água do mar. Então, o que acontece? Essa região está mais fria e essa região aqui está mais quente. A consequência é que o ar quente aqui vai subir e o ar frio que está aqui, ele vai para lá para preencher a lacuna. Então, você pode observar que dessa forma aí nós temos a mudança das massas de ar, gerando aquelas brisas. Durante o dia, na praia nós temos a brisa marítima e durante a noite nós temos a brisa terrestre, tá? Compreendido até aí, sem nenhum problema. Então, vamos ao nosso próximo passo, que é a radiação térmica. A radiação térmica, ou seja, a irradiação ou radiação térmica, é a propagação de calor na qual a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, a irradiação térmica ela não precisa ali de um meio material para se propagar. Mas, se ela não precisa de um meio material para se propagar, como é que ela se propaga? Como foi dito, por meios de ondas eletromagnéticas. Olha só, para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo aqui, se você já esteve perto de uma chama bastante alta, você percebe que aquele fogo que está próximo a você acaba irradiando uma grande quantidade de energia térmica. Ou seja, você sente ali um grande calor só por estar próximo. Não é necessário você tocar no fogo para que você sinta que está quente aquela região. Basta você estar próximo. Um outro exemplo de radiação é o nosso querido Sol. Se você vai lá por meio da rua, tamanho meio-dia, você sente ali o efeito da temperatura provocada pelo Sol, mesmo sabendo que o Sol está a uma distância absurdamente grande, muito longe de nós, acabamos ainda sentindo o efeito de sua temperatura. Então você sente ali que está bastante quente. Essa temperatura, essa energia térmica, ela é transmitida de forma que não precisa de um meio material para se transmitir. Pois se necessitasse desse meio material, nós não iríamos sentir a temperatura do Sol, o calor do Sol. Por que não iríamos sentir? Porque como o Sol e o planeta, nosso planeta Terra, logicamente estão posicionados no espaço, o espaço é um vácuo absurdo. Ele não tem nada entre o nosso planeta e o Sol. Quando eu falo nada, eu me refiro a partículas de gás, oxigênio, nitrogênio, carbono. Essas partículas elas não existem de maneira tão densa como aqui
em nosso planeta. Então, não tem como haver a transmissão dessa energia através da vibração das partículas. E sim, essa energia será transmitida por ondas eletromagnéticas. Com isso, nós podemos falar agora sobre a garrafa térmica. Por que falar sobre a garrafa térmica? A garrafa térmica ela foi construída para conservar a temperatura da substância que fosse colocada dentro dela. Se a substância estivesse fria, a ideia é manter aquela temperatura sempre fria. E se o objeto estivesse quente, a ideia é manter ele sempre quente. Mas como é que ela funciona? Ela vai esquentar o objeto, ela vai esfriar o objeto, como é que ela funciona mesmo? Então é o seguinte, se você já quebrou uma garrafa térmica em sua casa, você deve ter visto que essa garrafa ela é constituída lá no interior dela por uma camada de vidro. E essa camada de vidro, por dentro dela, ela é espelhada. A ideia desse espelhamento do vidro é justamente para que, quando tiver alguma coisa aqui, um líquido, por exemplo, e ele estiver quente, nós sabemos que esse líquido quente, ele emite o quê? Emite radiação térmica. Essa radiação térmica ela vai incidir nas paredes espelhadas e o espelho reflete de volta para o líquido que está dentro dele. Assim, aquele calor ele acaba saindo, é espelhado e volta de novo lá para o líquido. Então, esse aí é o objetivo do espelhamento. Porém, essa parte de vidro, ela não será uma parte de vidro único. Ela terá uma nova camada, e essa camada é outra camada de vidro. Também, em algumas situações, ela é espelhada, mas dessa vez espelhada por fora. Entre a primeira camada de vidro e a segunda camada de vidro, existe o vácuo. Como assim o vácuo? Todo o ar que tem aqui entre as duas camadas, ela é retirado e deixa ele num completo vácuo. Mas por quê? A ideia é que, como sabemos, o ar ele também é capaz de transmitir calor através ali da convecção. Então, para que isso não aconteça, nós retiramos todo o ar daqui da dupla camada de vidro e esse ar que foi retirado, ele acaba evitando que haja trocas de calor entre as camadas de vidro. O outro item que é acrescentado é um apoio. Esse apoio ele será isolante, justamente para que o fundo da garrafa não fique trocando calor ali com o meio externo, com a mesa, com o chão ou algo parecido. Então tem um apoio isolante para evitar essa troca de calor por contato. E para fechar, nós temos aqui a tampa isolante. Essa tampa aí, como é óbvio, é necessário que ela exista para evitar que aquele ar quente ou aquele ar frio ele acabe não escapando pela garrafa. E para finalizar aqui a nossa garrafa, nós temos aqui o item que a maioria das pessoas considera como mais importante, que é o envoltório da garrafa, onde vai ser estampado ali florzinhas, pintado de branco, de rosa, de verde, justamente para acabar vendendo mais. Mas além dessa função, o envoltório ele tem uma outra função muito importante, que é evitar também aqui o contato, né, com esse material, com o vidro, que apesar de toda essa precaução, ele acaba esquentando sim, e para evitar que você toque naquele vidro quente, temos aqui esse envoltório feito geralmente de plástico para proteger ali as camadas internas de vidro. Então, aqui nós temos a garrafa térmica. Esse item é um item que geralmente cai bastante perguntas sobre garrafa térmica em provas de vestibulares, tá? Então fiquem atentos aí à funcionalidade de cada componente aí da garrafa térmica. Agora nós vamos falar um pouco sobre o fluxo de calor por condução. Como nós vimos, o calor pode ser transmitido por condução, por convecção e por irradiação. O fluxo de calor por condução, que é o fluxo de calor que tem a ver com o contato, ele pode ser medido de uma maneira simples. Por exemplo, aqui, ó. Nesse desenho nós temos a representação aqui da quantidade de calor
que irá atravessar aqui uma superfície. Essa superfície ele tem uma área A. À medida que essa quantidade de calor atravessa essa superfície, então vai existir um fluxo de calor, que esse fluxo de calor é a medida da quantidade de calor que atravessa em função do tempo. Então, essa daqui será a fórmula para o fluxo de calor. Fluxo de calor tem essa representação aqui, essa letra, é uma letra grega chamada φ, é igual a Q, que é a quantidade de calor, dividido pelo tempo necessário para atravessar essa área. Porém, como nós sabemos, os materiais eles não serão todos iguais. Será material que será bom condutor de calor, outros que serão mau condutor de calor. Então, nós devemos considerar o tipo do material para que aquele fluxo de calor possa ocorrer. Por exemplo, aqui, ó. Nessa situação, nós temos uma certa quantidade de calor que está atravessando aqui uma parede, né? Atravessando uma superfície. Essa quantidade de calor só é possível ser transmitida caso de um lado dessa superfície tenha uma temperatura e do outro tenha outra temperatura, ou seja, um lado mais quente e um lado mais frio. Por exemplo, durante o dia, se você considerar lá na sua residência, o lado de fora mais quente, né, pegando solzão na parede da sua casa, e dentro da sua casa, tá na sombra, tá mais frio. Se você toca na parede, você acaba sentindo que aquela parede do lado de dentro da sua casa, ela está quente. Então, o que está acontecendo? Está havendo ali um fluxo de calor indo do lado de fora, passando para o lado de dentro de sua casa. E esse fluxo de calor está sendo possível porque tem uma diferença de temperatura. Então, já que tem uma diferença de temperatura, haverá esse fluxo de calor. Esse fluxo de calor ele vai depender também da espessura da superfície. Por exemplo, aqui, ó, essa superfície, você observa que ela tem uma espessura aqui. Quanto maior for a espessura, ou seja, quanto mais grossa for lá a parede ou aquela superfície, mais difícil será do calor poder passar de um lado para o outro. É mais difícil. E quanto mais fino for, mais fácil o calor passa de um lado para o outro. Sabendo que a espessura afeta aí no fluxo de calor, e quanto menor a espessura, maior o fluxo, então o fluxo ele é inversamente proporcional à espessura do material. E a área? Quanto maior for essa área onde a quantidade de calor terá contato, maior será a quantidade de calor que poderá passar de um lado para o outro. Com isso, temos aqui a dedução da equação que relaciona o fluxo de calor com essas variantes. Onde nós temos aqui a área, o fluxo de calor tem que ser igual à área, multiplicado pelo quê? Pela variação da temperatura. Vai depender muito da variação da temperatura entre os dois lados, tá? Então, é a temperatura de um lado menos a temperatura do outro, dividido pela a espessura. E também não podemos esquecer dessa constante K. Essa constante K, ela representa o coeficiente de condutibilidade térmica. Então, ela vai depender muito aqui do material que compõe aquela superfície. Quanto maior for essa constante, maior é o fluxo. Quanto menor for essa constante, menor é o fluxo de calor. Calor sensível e calor latente. Primeiramente, vamos entender o que é um calor sensível. Pessoal, calor sensível é aquele calor onde eu forneço para uma dada substância, um dado objeto, e aquele objeto, ao receber aquele calor, ele muda a sua temperatura, porém, ele não vai mudar a sua fase. Por exemplo, supondo que eu tenho 1 litro de água e essa água está a 20 graus Celsius. No momento que eu começo a fornecer calor para aquela água, ela vai aquecendo, vai aumentando a temperatura, até alcançar, por exemplo, 50 graus Celsius. Quando ela alcança 50 graus Celsius, aquela substância ela continua no formato líquido, ou seja, continua sendo água líquida. Mudou a temperatura, mas não mudou a sua fase.
Então, nesse processo que ele está recebendo calor, mas não muda a fase, então esse é um processo de calor sensível. Então, nós temos aí que calor sensível é o calor trocado que faz com que uma substância sofra variação somente de temperatura, mas não mude a sua fase. O outro é o calor latente. Calor latente é quando eu forneço uma certa quantidade de calor para uma substância e no momento que eu estou fornecendo esse calor para a substância ela muda de fase, porém a temperatura não muda. No caso, por exemplo, o gelo. O gelo, para ele poder passar do estado sólido para o estado líquido, a temperatura dele tem que ser de 0 graus. No momento que eu pego aquele cubo de gelo que tem uma temperatura de 0 graus e forneço calor para ele, ele continuará com a temperatura de 0 graus. Porém, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, naquele momento, houve o processo de calor latente. O contrário também pode ocorrer. Se aquela água tem a temperatura de 0 graus e eu retiro o calor dela, quando eu retirar esse calor, ela vai sair daquele estado, que é o estado líquido, e vai passar para o estado sólido. Nesse momento que eu retirei o calor dela e ela está a 0 graus líquido e passou para 0 graus sólido, ali é um processo também de calor latente, tá? Então, o calor latente, o calor sensível, eles podem ser um processo que tanto eles têm um sentido, né, de passado de sólido para líquido, para gasoso, e também ele pode ser reversível, ele pode passar de gasoso para o estado líquido e para o estado sólido. Com isso, nós temos que o calor trocado, que altera o estado físico de uma substância com a temperatura, permanecendo constante, recebe o nome de calor latente. Então, para que a gente compreenda melhor, temos aqui a curva de aquecimento. Curva de aquecimento é um gráfico, e esse gráfico irá representar para nós como é que funciona essa mudança de estado e esses tipos de calor que ocorrerá nesse processo. Por exemplo, aqui, ó, esse eixo representando aqui a temperatura e esse outro eixo representando a quantidade de calor Q. Começando aqui com uma temperatura e eu vou aumentando ela, esse objeto continua na fase sólida e a temperatura dele vai subindo até chegar num ponto aqui, que é o ponto de fusão. O ponto de fusão é o momento que aquele objeto ele acaba derretendo, ou seja, aquela substância ela vai derreter. Nesse processo que nós temos aqui, a quantidade de calor que está sendo fornecida é a quantidade de calor sensível. E, a partir desse ponto, eu continuo fornecendo calor para o sistema e a temperatura dele vai permanecer constante, a temperatura não muda, porém, ele vai mudar de fase. Então, esse aqui é o processo de transição entre as fases. É o momento onde ele vai sair do estado sólido e passar para o estado líquido. E aqui, nesse momento, nós temos a quantidade de calor latente de fusão. Se eu continuar fornecendo calor para esse sistema aqui, dessa vez a temperatura dele vai acabar aumentando. Ó. A temperatura aumenta e ela vai aumentar até um certo ponto, que esse ponto aqui é o ponto de ebulição. Nesse processo aqui, nós temos a fase líquida dessa substância. E durante esse processo que ele recebe esse calor, nós temos aqui a quantidade de calor sensível. E, a partir desse ponto, podemos continuar fornecendo calor para a substância. Observe que dessa vez a temperatura dela não muda, nem aumenta, nem diminui. Porém, ele vai sair do estado líquido e vai passar para uma nova fase. Aqui nós temos o processo de transição entre as fases e esse processo é o processo de calor latente. No caso, é a quantidade de calor latente de ebulição. E ao fornecer mais calor para o sistema, esse calor vai fazer com que a temperatura suba e o objeto ou a substância passe para outra fase, que é a fase gasosa. Nessa fase gasosa, no momento que ele está recebendo calor, existe ali a quantidade de calor sensível fornecida ao sistema.
Então você pode perceber que durante o processo em que a substância ela encontra-se numa fase e ela vai passar para outra fase, ela vai acabar recebendo quantidade de calor referente ao calor sensível e ao calor latente, para que essa mudança de fase ela possa ocorrer. Mas como determinar a quantidade de calor sensível fornecida ou cedida pelo sistema? Para medir a quantidade de calor sensível, utilizaremos essa fórmula aqui, onde QS é a quantidade de calor sensível, esse M aqui é a massa da substância, o C é o calor específico da substância e esse Δθ é a variação da temperatura. Quantidade de calor, você já sabe o que é medida em joule ou então em calorias. Essa massa aqui você já sabe o que é. Agora, esse Czinho é o calor específico. Como eu falei anteriormente, o calor específico é uma propriedade da matéria que vai determinar se ele é um bom condutor de calor ou é um mau condutor de calor. Por exemplo, nessa tabela aqui, eu tenho algumas substâncias e nele eu tenho o calor específico dessa substância. Aqui, ó, começando do hidrogênio. Ó. Hidrogênio, temos aqui água, álcool, gelo, vapor d'água. Então, o hidrogênio ele tem 3,4 cal por grau centígrado. Significa que para 1 grama de hidrogênio é necessário 3,4 calorias para que ele consiga variar em 1 grau Celsius. A água é necessária apenas 1 caloria para que 1 grama de água consiga variar 1 grau Celsius. Com isso, você pode perceber que quanto maior for o calor específico para aquela substância, maior tem que ser a quantidade de calor necessária para que aquela substância varie em 1 grau. É por isso que a água ela demora tanto para esquentar, por causa que ela vai precisar de uma quantidade de calor bem maior para que ela consiga estar aumentando ali a sua temperatura. E quanto menor for o calor específico, menor é a quantidade de calor necessária para que aquela substância consiga variar a sua temperatura. Observa aqui que o ferro, por exemplo, o calor específico é 0,11. Então, nesse caso, ele não precisa de tanto calor para poder variar a sua temperatura. E olha só, nessa ordem você pode perceber que o que precisa de menos calorias será o ouro, né? Segundo essa tabela aqui, o ouro é o que precisa de menos quantidade de calor para poder mudar a sua temperatura. Isso significa que o ouro ele esquenta com muita facilidade mesmo, tá? Qualquer coisinha ele acaba esquentando. E enquanto lá na tabela, o hidrogênio ele é um item que ele é muito difícil de esquentar. Para que ele esquente, é necessário fornecer ali para ele muita quantidade de calor. Caso o objeto seja formado por vários materiais, não há como determinar um único calor específico, sendo assim necessário trabalhar com a capacidade térmica. Essa capacidade térmica ela é determinada através dessa fórmula aqui, tá? Ela é a quantidade de calor sensível dividido pela variação da temperatura. Se nós substituirmos os itens da quantidade de calor sensível aqui nessa fórmula, nós iremos encontrar outra fórmula para a capacidade térmica, que é capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Tá? Então, pode ser utilizado capacidade térmica igual à quantidade de calor sensível pela variação da temperatura, ou essa expressão que é capacidade térmica igual massa vezes calor específico. O próximo item aqui é a quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente, nesse caso, não tem variação de temperatura. Nós podemos determinar ele através dessa expressão, onde a quantidade de calor latente ele é igual a massa multiplicada ali pelo L, que é o calor latente da substância. Esse calor latente é um calor que estará submetido à mudança de fase para aquela substância. Ele pode ser um calor latente de fusão, pode ser um calor latente de ebulição. Agora nós vamos para
trocas de calor entre os corpos. Pessoal, vamos considerar essa situação. Aqui nós temos um copo com água e dentro dele existem algumas pedras de gelo. No momento que colocamos a água e o gelo junto, ambos com temperaturas diferentes, logicamente, essa substância ela acabará trocando calor entre elas. Tá? No caso, a água ela irá perder certa quantidade de calor e o gelo irá ganhar. Então, nós temos, se colocar num sistema isolado, um corpo que irá perder a quantidade de calor, ele tem a quantidade de calor que será cedida, e nós temos um outro que irá receber. A quantidade de calor que um corpo perde, ela tem que ser igual à quantidade de calor do corpo que vai receber. Porque o sistema ali, logicamente, sendo um sistema isolado, o que um ganhar, o outro tem que perder. É assim que vai funcionar. Se isso é verdade, nós podemos relacionar que a quantidade de calor que um corpo perde, somado com a quantidade de calor que um corpo recebe, tem que ser igual a zero. Tá? Não tem como esse resultado ser diferente, pois não tem como entrar nesse sistema uma nova quantidade de calor do nada, ou então simplesmente se perder essa quantidade de calor também do nada. Entendendo isso, nós podemos, no momento de fazer a aplicação dessa quantidade de calor nos exercícios, fazer essa relação. A quantidade de calor que é perdida tem que ser igual à quantidade de calor recebida. Tudo bem? Entendido até aí? Então, por hoje é isso aí. Eu irei encerrar nossa aula agora. Na próxima aula, eu trarei alguns exercícios a respeito desse tema, para que nós possamos fixar melhor esse conhecimento. Tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima aula e bons estudos!